Diz assim, palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, 41 em diante. Davi encontra-se com um gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Como é do nosso costume, todo mês nós temos uma temática. E a temática desse mês é batalhas. A vida é cheia delas. Todo domingo à noite nós vamos refletir à luz da palavra de Deus em cima de uma batalha. Na escola dominical, nós vamos estudar a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6. Mas antes da gente entrar nessa batalha por demais conhecido, tenho certeza que você conhece, você já ouviu muitas mensagens, estudos, pregações, enfim, muita coisa você já ouviu a respeito desse enfrentamento, mas antes da gente entrar no texto e no contexto e tirar algumas lições para a nossa vida, queria refletir um pouco sobre a vida. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós chegamos ao meio do ano de 2022. Quanta coisa nós temos enfrentado. E é tão interessante porque a gente tem vivido assim, não é uma coisa atrás de outra, não é um problema atrás de outro problema. Tem vezes que vem dois juntos e a gente tem que enfrentar e a gente tem que viver. Ora, todos nós já somos adultos, já temos um certo conhecimento como a vida é e sabemos muito bem que viver não é fácil. Desde o início, quando nascemos, até o momento em que o Senhor nos chamar para si, viver não é fácil. Mas aqui tem que ficar uma coisa muito bem clara. O que vem a ser uma batalha que a gente tem que enfrentar e pedir direção e discernimento da parte de Deus, como enfrentar essa situação. E de outra coisa, que, no meu entender, tem a ver com a vida adulta, que são consequências de uma vida adulta. Ora, para aqueles que casaram, sabem muito bem que a gente tem dificuldades, e essas dificuldades, e aqui eu só estou pegando apenas um exemplo, que aparece quando nós casamos, que é uma consequência natural, faz parte da vida adulta. Mas tem outras questões que você não tem domínio, você não tem controle. E é sobre essas questões que a gente não tem domínio nem controle, eu estou chamando de batalhas. E aqui, o texto em que nós acabamos de ler, fala do enfrentamento. Fala de como o gigante Golias amaldiçoa Davi,
como ele responde, ele repreende, e ele fala que eu não vou contra você com espada nem lança, mas eu vou contra o nome do Senhor. E a gente sabe muito bem como termina essa história. Deus concede a vitória. Quem vence essa guerra e essa batalha é Deus. Usa o jovem Davi, mas quem dá a vitória vem do Senhor. Só que hoje o tema nosso é as batalhas antes da batalha. E é isso que eu quero ver com você, não o enfrentamento do gigante, do poderoso guerreiro contra um jovem, um adolescente, não. Nós vamos ver que antes desse momento decisivo, importante, não apenas na vida de Davi, mas na vida de todo o povo de Deus e que traz para mim e para a sua vida lições, acontece outras pequenas batalhas que ele tem que travar até a chegada desse ponto decisivo. E aqui eu gostaria que, por gentileza, você voltasse um pouco comigo. 1 Samuel capítulo 16. Só para a gente ter uma ideia, o que acontece aqui? Nesse tempo, quem é o rei que foi ungido e levantado? Deus permitiu que Saul fosse o rei. O profeta daquela época era Samuel. Saul, ele se desviou do caminho do Senhor, desobedecendo assim a palavra e a direção de Deus. E Deus dá uma palavra para o profeta e sacerdote Samuel para levantar um outro homem. E manda no capítulo 16, Samuel até a casa de um homem chamado Jessé. E esse homem tem vários filhos. E aqui fala no capítulo 16 do momento em que Samuel chega na casa de Jessé. Só que eu quero destacar os versículos 6 e 7, se você puder acompanhar comigo. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui está num momento em que entre todos os filhos daquele homem chamado Jessé, Deus há de separar, Deus há de escolher um homem para ungir e ser colocado no lugar de Saul. E o primeiro que se aparece é esse irmão mais velho, primogênito de Davi, da casa de Davi, Eliabe, alto, forte, guerreiro. Samuel, quando ver aquele homem, ele diz consigo mesmo: será esse a quem o Senhor separou e escolheu? E Deus fala claramente: não é assim, Samuel. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Mas qual é a primeira batalha que Davi teve que enfrentar antes dele chegar nessa batalha com o gigante Golias? A rejeição. Você consegue imaginar isso? Não sei se você é filho único, se você tem vários irmãos, mas vamos supor que uma pessoa muito importante, influente, não apenas em Montes Claros, não apenas em Minas, mas no Brasil, chega e vai visitar a sua casa. Na sua casa tem uma festa, um banquete, algo muito importante. Todo mundo está reunido. Mas sabe quem não está presente? Você. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos estão lá
para participar de uma festa, de um banquete, tem muita comida, tem muita bebida, é uma pessoa muito importante na sociedade, e cadê a sua presença? E foram passando e sendo apresentados diante de Samuel um a um, e o Senhor rejeitando todos aqueles homens. Agora, acompanhe comigo o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Em outras palavras, no meu modo de entender, o próprio pai não valorizava o seu filho. O próprio pai, ele tinha consciência, ele não esqueceu, creio eu que ele não esqueceu, ele apenas não viu a importância do seu filho mais jovem estar presente naquela reunião. Provavelmente, numa perspectiva humana, os outros eram mais preparados, eram mais importantes do que o jovem rapaz. Eu não sei se na sua história, na sua trajetória, você já viveu isso. Alguém olhou para você e disse assim: esse não vai muito longe. Não vai dar muito futuro. Ou você começou a fazer algo. Eu mesmo, quando era jovem, eu aprendi a tocar violão com meu irmão. Meu irmão, ele ia pegar aula e quem ensinava a ele era uma cega. Não me pergunte como foi que ele aprendeu, que eu não sei. O fato é que ele pegava a aula com essa moça, chegava em casa e eu perguntava: e aí, como foi a aula? E ele dizia assim: eu aprendi essa nota, depois essa, e saía. E ele não praticava. E eu era adolescente, não fazia nada, além de estudar, e ficava tocando. E uma hora que minha mãe perdeu a paciência e disse: para com isso, menino, você fica com esse chocalho, Belém, 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 não sai do canto, eu não aguento mais. Dizer para você que eu aprendi muito, sei meia dúzia de música, mas eu desenrolo alguma coisa. Talvez alguém olhou para você e disse: não tem jeito. Não serve para isso, não serve para tocar, cantar, seja lá do que for. Isso, de alguma forma, para quem não tem uma certa maturidade, pode ferir e marcar uma pessoa. Ele foi desprezado pelo pai, ele foi rejeitado pelo pai. Ele não foi convidado. Porque Davi não era nada, ele não era ninguém. Mas qual é o currículo de Davi? Observe comigo, por gentileza, o que 1 Samuel 16 fala a respeito de Davi. Versículo 12. Fala que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele não é forte, ele não é preparado, ele não tem outros recursos. É apenas um jovem, belo, bonito. Não é à toa, irmãos, que nós começamos a celebração nessa noite, o culto dessa noite, fazendo a leitura de 1 Coríntios capítulo 1. E se você, deixa aqui marcado que nós vamos voltar, abra comigo, por gentileza. Nós já fizemos essa leitura, mas eu quero ler de novo com os irmãos. E se porventura na sua Bíblia não está marcado, marque aí, faça um jeito de você ter isso na sua mente e no seu coração. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes,
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você sabe, percebe, se sente que você é fraco, falho, limitado, que você não tem capacidade, não tem conhecimento, mesmo correndo atrás, existe um potencial muito grande de Deus te usar para o louvor da glória dEle. Mas quando eu penso que sou alguém, quando eu penso que eu sou alguma coisa, seja por causa dos meus títulos, o meu nome, a minha influência, aí eu estou andando fora da direção de Deus. Deus escolheu Davi porque ele não era nada. E mais, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. E como é que Davi é conhecido? Não apenas o que a Bíblia fala a respeito dele, mas na história, Davi é conhecido como o quê? O homem segundo o quê? O coração de Deus. Mas tem uma outra passagem que eu gostaria de chamar a sua atenção. Salmo 27, versículo 10. Salmo 27 é um salmo de Davi, um salmo que começa falando que Deus é a minha luz e a minha salvação, de que não terei medo. Fala que ainda que estoure uma guerra contra mim, não temerei. Mas o que eu quero chamar a sua atenção está no verso 10, que diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo que o pai, mesmo que a mãe, mesmo que a pessoa mais próxima olhar para você e te rejeitar e te desprezar, o Senhor não fará isso. Aí vem, como é que ele vence essa batalha antes da grande batalha? Tem coisas, irmãos, tem batalhas que são vencidas que a gente não precisa fazer nada, apenas aguardar e esperar em Deus. Volta lá comigo, por gentileza, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 e o versículo 13 nos fala duas coisas. Versículo 11 diz, mais uma vez, 1 Samuel 16, 11, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda faltou mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer, está tudo pronto. Ninguém toca em nada, enquanto ele não estiver presente. E se você puder ver comigo, versículo 13, quando o jovem chega, o que acontece? Tomou Saul o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Irmãos, quem exalta o homem é Deus, quem humilha o homem é Deus. Deus é que abre as portas e fecha as portas. Existem momentos na nossa vida que eu e você, nós não precisamos fazer nada. Espere em Deus, confie no Senhor. Quando eu cheguei lá na Bahia, para ser pastor lá em Miguel Calmon, cidadezinha pequenininha, irmãos, tinha 16 mil habitantes. Desses 16 mil, quase a metade morava na sede, na cidade, e os 8 mil nos povoados. Só que a igreja era muito grande, a igreja era enorme, tinha 400 membros. Desses 400, 200 eram na sede, e os outros 200 nas congregações. Era tão interessante, porque
a igreja ela era mais antiga que a cidade. Então, 5 autoridades, literalmente 5 autoridades da cidade, olhava e reconhecia: o prefeito, o juiz, o delegado, o padre e o pastor da igreja presbiteriana. E aí, eu me formei e saí do seminário e fui para a igreja. Eu não fazia ideia. Eu fui conhecer a igreja, mas só uma parte. Me falaram, pastor, tem umas congregações. Mas quando eu entrei e que vi a dimensão do negócio, eu disse, meu Deus, não tinha experiência. E eu vivia cantando uma música, mas era mais para mim do que para a igreja. E o louvor dizia, não há Deus como tu, não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. É Deus que luta, irmãos. É Deus que vai na frente. É Deus que dá aos seus enquanto dorme. Não é essa a promessa do Senhor. Amanhã você vai sair para lutar, para trabalhar, tem compromissos, tem coisa para pagar, para limpar, para resolver, mas é Deus que vai na frente. Mas eu quero voltar ao texto e ver uma segunda batalha que ele trava antes de enfrentar o gigante, que é a crítica. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. O que acontece agora, já muda o cenário, já tem um período de 40 dias, estão frente a frente 2 exércitos, entre os filisteus de um lado e do outro lado o povo de Israel, o exército de Israel. E durante esse período aparece um gigante, e esse gigante ele fica desafiando, e esse gigante chama para briga mesmo, apenas um único homem, se me vencer a gente encerra isso. Só que o pai de Davi, Jessé, diz assim, olhe, vai lá, leva uma comida, leva um lanche lá e vê os seus irmãos e traz notícia. E aí ele vai, obedecendo ao pai, ele vai. Ele deixa de apacentar as ovelhas, deixa alguém responsável pelas ovelhas e vai. Só que observe comigo, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes aqui para ver a peleja. O que acontece? O que seu irmão mais velho fica contrariado com Davi. Porque Davi, ele fica revoltado com tudo aquilo que está acontecendo. Quem é esse incircunciso que está desafiando o exército de Deus vivo? Eliabe, o mais velho, ele critica a Davi. E aqui tem 3 pontos que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, ele critica a verdadeira razão da presença de Davi. Não, você veio aqui só para ver a guerra. Não sei se você usa esse termo, só para curiar, só para ver o que está acontecendo. Só para postar no Insta. Depois, no meu entender, ele humilha. Ele tenta humilhar Davi, dizendo, cadê? Você deixou aquelas poucas ovelhas, eu estou aqui fazendo algo importante, numa guerra decisiva, estou defendendo o nosso povo e você deixou as poucas ovelhas. E depois ele disse, eu conheço você, você é gente ruim, seu coração, você veio só para fofocar. Como é que ele vence a crítica? Gente, eu sei que todos nós somos passivos, até porque ninguém é perfeito, de receber uma crítica.
mas tem algumas palavras que machuca, que dói. Dependendo de quem, do como e do momento, machuca e dói. Mas como é que ele vence isso? A crítica que o seu irmão mais velho assim o faz. Acompanhe comigo, por gentileza. Versículo 29 e 30. Respondendo Davi: o que fiz agora? Fiz somente uma pergunta, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O que eu acho interessante é que ele disse: o que eu só fiz uma pergunta, e ele muda de assunto, ele não dá lugar à crítica do seu irmão, ele não dá importância àquela palavra. Eu até compartilhei a semana passada uma historinha, uma ilustração que dizia o seguinte: 3 amigos saíram para caçar. Um urso, um tigre e uma raposa. Depois de um certo tempo, cada um pegou um coelho. E aí o urso grandão, muito faminto, pergunta: e aí, amigos, como é que nós vamos dividir a nossa caça? O tigre disse assim: olha, cada um pegou um coelho, então cada um come o seu coelho. O urso foi lá e comeu o tigre. Aí o urso se vira para a raposa e disse: e aí, amiga raposa, como é que nós vamos dividir a nossa caça? A raposa viu aquela situação e disse: sabe, amigo urso, eu não gosto muito de coelho. Qual a moral da história? E é isso que nós devemos aprender, não apenas com a amiga raposa, mas como Davi. Nós temos que saber escolher as nossas batalhas. Qual é a intenção maior aqui de Davi? Era estar discutindo com o seu irmão, se justificando, o acusando, o respondendo. O inimigo a ser enfrentado, o inimigo a ser derrotado é o gigante. Mas o que acontece muitas vezes, a gente vence uma batalha, mas perde a guerra. A raposa sabia que se ela falasse em comer o coelho, ela ia ser comida pelo urso. E você, querido? Você tem essa sabedoria? Ou você tem desperdiçado tempo, paciência, energia, com coisa que não vai levar a lugar nenhum? Você pode até terminar, pode até dizer assim: não, eu ganhei no negócio. Mas adiantou? Foi que você cresceu em quê? Conquistou o quê? Terceira coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção, e veja que a batalha maior não chegou. Acompanhe comigo, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Aqui já é um outro momento. E que momento é esse? É um momento em que ele é colocado na presença do rei, porque ele disse, ele se ofereceu: se ninguém tem coragem de enfrentar esse incircunciso, eu enfrento. E aí colocaram diante do rei Saul. E veja qual a palavra do rei para com o jovem Davi. Um jovem ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. E aqui entra o currículo, aqui entra o preparo, aqui entra a jornada, a trajetória de cada um. Ele tem tudo isso. Ele é experimentado, não é a primeira batalha. E aqui a gente não está levando nem em consideração o tamanho do homem, o tamanho do gigante.
Aqui a gente só está levando em consideração a capacidade, a experiência desse homem, desse gigante, enquanto do outro lado só tem a boa vontade, só tem a juventude. Palavra do rei para com Davi não vai dar certo. Mais uma vez, ninguém acredita nele, o rei não acredita nele. Ele tem que enfrentar a descrença. O que é interessante, querido, acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 34, como Davi argumenta para com o rei dele enfrentar esse gigante. A batalha da descrença, ela é enfrentada com o seu testemunho de vida. Versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ora, quando o mundo fala, quando os meus sentimentos, quando pessoas próximas a mim diz, acabou, não tem mais jeito, não tem saída, o que a gente tem que fazer, queridos? A gente tem que olhar para a nossa história, para a nossa trajetória com Deus. E o que é que ele fala? Na sua história, ele enfrentou um leão ou um urso, e Deus foi com ele, e ele venceu o leão e o urso. Agora pare e pense. Até aqui, quanta coisa você não já viveu? Quantas situações você não já passou? Traz à sua memória, quando você não consegue ver saída na frente, olhe para trás. Olhe para o seu passado, olhe na sua vida com Deus. Eu tenho certeza que em algum momento você já olhou na sua vida, na sua história, e já ficou admirado, dizendo, meu Deus, como foi que eu vivi aquele momento? Como eu passei por aquele momento? É Deus, irmão. É Deus que nos sustenta, é Deus que é conosco. Terceira e última coisa, se você puder acompanhar comigo, está aqui no verso 30. Desculpe, irmãos, é 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Aqui tem uma imposição, tá certo, você quer ir, você tem coragem, percebi que você é um jovem corajoso, só que você vai com a minha armadura. Ora, a armadura do rei não é qualquer coisa. Se tinha uma armadura de primeira qualidade, era do rei. Até porque é o próprio rei. Só que aquele negócio não era do jeitão de Davi. Aquele negócio, Davi não conseguia andar, não conseguia se movimentar. Era algo do outro, não era dele. E aqui deve servir de lição para mim, para a sua vida, que tem algumas questões, algo que só serve para mim, é uma coisa minha, da minha intimidade, da minha experiência com Deus, que não serve de lei, que não serve de doutrina para ninguém. A palavra de Deus é uma só. Mas intimidade, experiência é individual. É algo na sua relação com Deus. Quem é pai sabe. Pai ama os filhos
de um jeito só, mas o tratar de um para com o outro é diferente. Cada filho tem uma demanda diferente, um jeito diferente, uma abordagem diferente. O amor é um só. O que acontece aqui? Davi, ele não aceita isso, e nós não devemos aceitar isso. Versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi viu, tirou aquilo de sobre si. Será, queridos, que nós carregamos na nossa vida pesos, em vez de nos ajudar, de nos colocar para frente? São fardos que pesa, que em vez de trazer paz e alegria, nos traz condenação e culpa. A gente tem que se livrar dessas coisas. E é tão interessante, queridos, e aqui a gente já está caminhando para o final, porque o nosso objetivo não é falar do enfrentamento de Davi, do pequeno Davi, com o gigante Golias, mas de pequenas batalhas que são travadas, e todos nós temos que lutar. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, não é fácil. Vai ser assim. E não dá para viver com medo. Não dá para viver se escondendo. Tem coisas que não tenho que fazer nada. É Deus que guerreia. Tem outras coisas que eu tenho que tomar um posicionamento, agir, enfrentar. Isso tudo nos prepara para algo maior. Pequenas batalhas nos preparam para uma batalha maior. A grande questão que fica para mim e para você nessa noite é: eu tenho aprendido? Está claro para mim quem era o meu inimigo? Qual a batalha que eu devo travar? Quando eu tenho que calar? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que abrir mão? Vamos orar?